Boa tarde, queridos e muito amados amigos, participantes da nossa live hoje no domingo, um domingo especial, que eu peço que todos tenham um maravilhoso domingo. Como o pensamento, eu creio e tenho fé que o pensamento é criador, e tudo que a gente quer realmente devemos pensar com profundidade, com veemência. Eu quero desejar a todos vocês um maravilhoso domingo, dia 28 de junho, não é isso? Então, eu tenho aqui para vocês chamar daqui a pouco um grande amigo, lutador, empreendedor, um camarada agregador, muito trabalhador, que é o presidente de um sindicato importantíssimo, de grande responsabilidade, porque o que ele ensina e passa para os seus filiados ensinarem tem muita responsabilidade com vidas. Então, quero chamar aqui meu amigo, presidente do Sindicato das Autoescolas, André Melo. Por favor, meu amigo. Opa! Boa tarde, Coronel Rabelo. Cumprimento o Coronel, cumprimento os seguidores, cumprimento a toda a categoria de autoescola do Rio de Janeiro. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, apresentando o nosso segmento, apresentando o nosso segmento para o Coronel, apresentando o segmento para os seus seguidores. Dizer que é muita honra estar aqui. Também desejo um ótimo domingo para todos. Um domingo de paz, um domingo de bênçãos. Estamos aí, Coronel, para bater esse papo aí à disposição. Eu já começo esse papo, primeiro agradecendo muito a sua dedicação, a sua luta. Eu disse no áudio que o senhor tem sido combatente em favor das autoescolas nesse período tão difícil que nós vivemos, e o senhor abraçou a nossa causa e juntamente a Prefeitura do Rio de Janeiro nos ajudou aí a abrir nossas portas e nós retomarmos as nossas atividades. Muito obrigado. Também estendo esse agradecimento ao prefeito Marcelo Crivella, que atendeu a solicitação do coronel, juntamente com o nosso amigo Ruzem. Muito obrigado, somos muito gratos. A categoria expressa aqui a gratidão pela sua dedicação, Coronel. Ô, André, é uma alegria muito grande. Diz um ditado que aquele que consegue fazer um bem, seja ele qual for, ele se alegra mais do que aquele que recebe. Diz esse ditado. Eu creio muito nisso. Aí o Rusen, que é um grande amigo, que é proprietário de uma autoescola, falou muito bem, de vocês todos, e falou assim: o André Mello é um grande amigo e necessita do nosso apoio. Então, eu verifiquei a dificuldade que, nessa pandemia, que a categoria de vocês estavam passando, com risco de muitas autoescolas fecharem por não aguentarem as despesas, não é isso? Então, a gente se dedicou, aí eu pude, como o prefeito Crivella é um amigo, eu pude ir a ele e fazer esse pedido bastante sério, e ele, como uma pessoa sensível, uma pessoa caridosa, ele entendeu o dilema que vocês estavam passando e ele fez esse esforço para atender a categoria. Mas, André, eu queria fazer uma pergunta que é um bate-papo. Isso é um bate-papo de vencedor. Bacana, isso aí. As nossas batalhas, a gente busca as vitórias. Então, é um bate-papo de vencedor. Então, eu queria perguntar a você quais são as maiores necessidades das autoescolas em seus municípios. Bom,
Primeiro dizer, né, que as autoescolas no estado do Rio de Janeiro, né, o sindicato representa, fazer uma apresentação aqui, o sindicato representa 840 autoescolas em todo o estado do Rio de Janeiro. E sabe, ô, Coronel, que o Rio de Janeiro tem 92 municípios e dentro dos 92 municípios tem uma autoescola. A cada município tem uma autoescola. Então, dentro do município, nós temos algumas necessidades. Por exemplo, os municípios eles têm áreas de exame, né? E dentro as áreas de exame é onde atende a prova, as provas práticas, e atende a população e atende o cidadão daquele município. Então, vou dar um exemplo do município do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, nós temos a área de exame de Sepetiba, nós temos a área de exame de Campo Grande, nós temos a área de exame da Cidade das Crianças, Tubiacanga, e agora nós teremos uma nova área que é na Barra da Tijuca. O que as autoescolas precisam da prefeitura é uma manutenção dessas áreas. Por quê? Porque as áreas acabam sendo um pouco danificadas devido ao uso. Então, é uma pavimentação, às vezes é a iluminação do local. Então, por exemplo, a Cidade das Crianças, vou dar um exemplo da Cidade das Crianças, falta uma iluminação na Cidade das Crianças. Já até fez todo o procedimento de iluminação, porém, a parte só falta um detalhe, que é a instalação de um relógio para ligar a energia. Eu não sei o que está faltando para a instalação desse relógio, realmente, eu não sei os detalhes do que falta, mas dentro do que foi feito já, esse relógio seria importante para fazer a ligação. Então, Tubiacanga, que é uma área aqui na Ilha do Governador, que é o bairro onde eu faço parte, né? O bairro que eu tenho minha autoescola, é um lugar fechado, um lugar muito bacana, porém, falta, às vezes, pavimentação, porque, de acordo com o que os alunos vão fazendo prova, né? São a cada dia, né? Diariamente, aí vai danificando as áreas. Então, os municípios, na verdade, eles precisam exatamente disso, né? Cada município precisa dessa ajuda do prefeito para que a gente possa prestar um bom serviço ao cidadão. O cidadão chegue lá para fazer a prova, não fique preocupado com buracos, não fique preocupado com falta de sinalização, entendeu, Coronel? Então, no Rio de Janeiro tem essas áreas aí e seria muito importante essa ajuda do município em relação a isso. Outra coisa... se o senhor quiser falar alguma coisa, mas eu vou falar sobre outro tema também que a gente precisa. Aí eu vou falar tudo. Outra coisa que nós precisamos, as autoescolas precisam, em cada município, seria uma área de estacionamento. No Rio de Janeiro, no município do Rio, em 2014, teve uma lei, que é a Lei 5.729, que essa lei ela deu possibilidade de vagas de estacionamento para a autoescola. É uma lei feita pelo vereador Tio Carlos. E aí, o prefeito da época, né, que é o Eduardo Paes, o prefeito Eduardo Paes, ele entrou com recurso no TJ e derrubou, né, essa lei. Então, por quê? Porque ele alegou que isso é uma determinação do executivo. Então, ele, como executivo do município, ele entrou com recurso, derrubou a lei e até então as autoescolas têm tido essa dificuldade. Por quê? Porque como é que funciona o nosso trabalho, né? A gente ministra aula prática e a gente estaciona o carro, a cada aula é 50 minutos. E depois de 50 minutos que a gente estaciona o carro, aí você tem o procedimento da abertura e fechamento de aula. E essa abertura e fechamento de aula, ela é feita através de digital. Então, o aluno tem que ir dentro da autoescola, né, abrir a digital junto com o instrutor. Depois que termina a aula, ele vai lá e fecha a digital para concluir a aula.
E aí, nesse espaço, fica 10 minutos aí no estacionamento e, às vezes, dependendo do local, né, que existem lugares muito difíceis de estacionar. A gente costuma sempre lembrar das autoescolas do centro do Rio. Né? As autoescolas do centro do Rio têm muita dificuldade. Existem outros lugares também que tem. Tijuca, Meia, a própria Ilha do Governador. A gente tem muita dificuldade, às vezes, de parar na porta da autoescola, porque a gente não tem uma vaga lá para a gente. E toda vez que a gente sair para treinar com 1, 2 ou 3, 4 carros e voltar e ter que pagar o rotativo, né, isso vai gerar uma despesa muito alta para as nossas empresas, entendeu, Coronel? Entendi. Entendi. Então, André, aqui no Rio de Janeiro, eu me comprometo a levar essas demandas e necessidades da categoria de vocês, que é uma categoria muito importante. É muito importante. A gente, depois que faz a prova e passa, esquece da autoescola, né? A gente esquece que a gente passou por aquilo, mas é uma categoria importantíssima, porque todos os motoristas têm que passar pela autoescola. E a direção, né? A direção de qualquer veículo é uma responsabilidade com vidas, e muitas vidas. Então, eu me comprometo a levar as demandas de vocês ao prefeito Crivella. Depois vou te mandar o meu e-mail em particular, vou te mandar o meu e-mail para que você possa falar com cada proprietário de autoescola nos seus respectivos bairros e eles mandarem para mim ou para você manda para mim, pode mandar para mim direto, aonde que gostaria de ter essa necessidade atendida, qual o local que eles precisam, para que eu possa levar isso para o prefeito, ao meu amigo prefeito Crivella. Então, você faz Você tem, vamos dizer assim, claro, deve ter, mas contato com todos os proprietários de autoescola do Rio de Janeiro, da capital? Sim, a gente consegue sim, porque nós temos grupos, né, de WhatsApp. Nos grupos sempre os proprietários fazem parte, né, do grupo de WhatsApp das autoescolas do Rio, grupo de associados do sindicato. Então a gente consegue alcançar sim. Coronel, e outra coisa interessante nisso é porque na própria resolução do CONTRAN, uma resolução 302, ela prevê estacionamentos, né, de acordo com o município, ou seja, isso depende exclusivamente do prefeito o prefeito do município. Ele pode estabelecer sim essa norma. Então, isso é responsabilidade do executivo. Do executivo, exatamente. Até porque, como eu citei para o senhor, o legislativo, na época, aprovou em grande maioria o estacionamento. Só que o Eduardo Paes, ele foi contra e ele falou, não, isso é um atributo do executivo. Então, o legislativo não pode aprovar uma lei dessa porque está sendo inconstitucional. Enfim, ele entrou com um processo na justiça e ele derrubou a lei, porque é exatamente do executivo, porque a resolução do CONTRAN, resolução 302, né, diz que é o município que determina esse tipo de estacionamento e vaga para as autoescolas, entendeu? Então, quer dizer que o Eduardo Paes derrubou a lei. Sim. E não resolveu o problema de vocês? Não resolveu. Como é que pode? O camarada derruba a lei alegando que não é a esfera do legislativo e sim, isso é da esfera do executivo. Alega isso entrando com uma ação na justiça. Consegue derrubar a lei e aí, como ele diz que a responsabilidade é dele, ele não resolve. Realmente... Exatamente. Que política é essa, né? Que coisa... É o país que nós vivemos, da dificuldade.
Diz o ditado que diz assim, podendo dificultar, por que ajudar? É um ditado desse, né? As pessoas gostam de dificultar a nossa vida. Mas, então, André, Exatamente. prejudicou muito a vocês isso, né? Você faz isso, entra em contato com todas as autoescolas, manda as demandas deles, tudo que você tiver de demanda, de iluminação, de asfalto, de pintura, né, na via, tudo que, essas demandas que são pertinentes às autoescolas, você envia para mim, que eu vou levar diretamente para o prefeito, explicar a ele da necessidade de vocês. Ele, como simpatizou, né, simpatizou com o pedido de vocês, viu a necessidade que vocês estavam passando aí, um alto risco de várias autoescolas terem que fechar por falta de recurso. Ele se sensibilizou e eu tenho certeza que ele vai também favorecer vocês com essas necessidades que a gente reconhece que são importantes demais. Né? A autoescola é muito importante. A gente só pensa nela quando está fazendo aula de direção. Depois a gente esquece, mas ela é importantíssima. Falando nessa importância, André, como é que vocês conseguem passar para cada, vamos dizer assim, instrutor ou professor de direção essa alta responsabilidade que eles têm de ensinar o que é certo, por exemplo, eles dando aula, não permitir que avance o sinal, não permitir que façam contramão, não permitir parar na faixa de pedestre. Como é que vocês têm fazem essa orientação ser seguida por todas as autoescolas? Coronel, a importância da autoescola ela é tão grandiosa, né? Como o senhor bem citou, a autoescola ela movimenta o Estado, ela movimenta o município, porque, como o senhor falou aí muito bem, por exemplo, todo motorista de caminhão ele passou por uma autoescola, todo motorista de ônibus ele passou por uma autoescola, todo motorista de aplicativo ele passou por uma autoescola, todo motoboy ele passou por uma autoescola. Então, as autoescolas que formam o condutor através dos profissionais, que o senhor perguntou aí, que são instrutores de trânsito. Então, esses profissionais, eles também são preparados para ministrar aula. Eles fazem cursos profissionais de instrutor de trânsito, o qual ele ministra a aula. Então, a autoescola tem uma responsabilidade tão grande. Por quê? Porque há na resolução uma previsão, né, na resolução, artigo 76 ao 79, na resolução, não, no Código de Trânsito, melhor dizendo, no Código de Trânsito, há uma previsão de educação de trânsito. A educação de trânsito, no Código de Trânsito, seria da pré-escola até o 3º grau. E até hoje o governo nunca se movimentou nesse sentido. O governo nunca aplicou isso, colocou isso em prática para que o cidadão pudesse ter o hábito, de fato, de entender sobre trânsito. Então, tudo isso é transmitido para a autoescola. A autoescola, com 45 aulas teóricas, é que dá um pouco de conscientização ao cidadão, ou seja, através dos instrutores e através dos profissionais, diretores. Então, quem traz um pouco de conscientização a essa questão de conhecer as leis de trânsito, conhecer as regras de trânsito, saber da importância de não dirigir alcoolizado, saber da importância de não avançar sinal, entender o que é imprudência, o que é negligência, o que é imperícia, tudo isso é passado pelo profissional da autoescola. Então, a autoescola contribui muito, muito, mas muito para a diminuição do índice de acidente, porque se a autoescola tivesse, junto com o governo, um programa que o governo tivesse colocado em prática desde a pré-escola, com certeza a nossa situação do número de acidentes de trânsito seria bem melhor no Brasil, com certeza, Coronel. Então, a importância desses profissionais, né, ministrando aula, ela é extraordinária, porque muita gente, quando sai daquelas
pouquíssimas 45 aulas. Muita gente sai dali consciente, mas a gente não consegue convencer a todos, porque isso demanda hábito, né? Quando você tem um hábito da educação, você acaba praticando isso no seu dia a dia. Então, a gente, como autoescola, consegue ainda salvar muitos, entendeu, Coronel? Então, a gente tem esse papel muito importante aí na sociedade, como autoescola, como apresentando a educação de trânsito para o cidadão. Isso realmente tem uma importância muito grande. Vou falar aqui, André, para quem está chegando agora na nossa live, estamos aqui num bate-papo de vencedor com o André Melo, que é o presidente do Sindicato das Autoescolas, um sindicato importantíssimo, porque todo condutor de veículos passa por uma autoescola, como o André muito bem frisou anteriormente. André, eu queria saber o seguinte, por lei, há uma manutenção de aprendizado para os instrutores, quer dizer, em determinado tempo, ele tem que fazer uma manutenção de aprendizado das leis, da teoria. Há essa manutenção prevista por lei? Sim, tem sim, Coronel. Existe uma atualização, né, dos profissionais a cada 5 anos. Então, todo profissional do trânsito, instrutor de trânsito, ele a cada 5 anos tem uma resolução do CONTRAN que ele é necessário fazer uma atualização. Então, assim, um exemplo, a última atualização que aconteceu no Rio de Janeiro foi em 2015. Em 2015 aconteceu uma atualização. Então, nós estamos aqui em 2020. Esse ano está previsto uma atualização para os instrutores de trânsito, sendo que tudo que aconteceu devido à pandemia, nós não sabemos como é que o Denatran, como é que o Detran do Rio de Janeiro vai agir em relação a isso, né? Porque a vida mudou, né, Coronel? Devido a essa pandemia, muita coisa aconteceu. Então, mas ela previsto, sim, uma atualização para esse ano de 2020, os profissionais do Rio de Janeiro. Mudou muito, mudou realmente. André, mas você falou um pouquinho atrás que nós deveríamos ter no ensino fundamental ou até na pré-escola, no antigo jardim de infância, no ensino até o curso superior, sim, a matéria de trânsito. Sim. Você quer dizer isso, né? Desde a pré-escola até a faculdade, matéria sobre o trânsito. Existe algum planejamento, algum projeto a respeito disso? Bom, o governo, né, desde 98, tem um novo Código de Trânsito, Coronel. Então, ele começou em janeiro de 98. Então, os governos que vieram, né, no Brasil, até então, eles não se movimentaram muito nesse sentido. A gente percebe que existem algumas escolas privadas, né, que as crianças aprendem uma coisa aí ou outra na Semana Nacional do Trânsito, já tem esse tipo de trabalho nas escolas privadas, né? E, inclusive, algumas autoescolas acabam entrando nesse projeto das escolas. Tem autoescolas que entram nas escolas e, naquela Semana Nacional do Trânsito, faz alguns trabalhos com as crianças, mas é preciso evoluir muito. Por exemplo, esse projeto de lei do presidente Bolsonaro, esse projeto de lei, que é 3267, né, o projeto que já foi aprovado na Câmara e vai passar pelo Senado, nele prevê também a escolinha para as crianças, escolinha de trânsito. Eu acho muito legal, né, esse tipo de projeto está envolvido a autoescola na educação de trânsito, porque a autoescola tem esse know-how, tem esse conhecimento da legislação de trânsito, do Código de Trânsito. Então, há uma previsão, sim, nessas mudanças que vai haver no Código de Trânsito por meio do projeto do presidente Bolsonaro. Então,
acredito que esse projeto seja mais um pontapé aí para poder olhar para essa situação em que nenhum governo até hoje olhou, entendeu? Vislumbrou isso. Então tá bom. Então, André, se você quiser, eu me comprometo a me reunir com você ou com outros do teu segmento para que a gente possa fazer um estudo visando implementar o ensino do trânsito nas escolas municipais, para que eu possa levar ao prefeito Crivella, e que não sei se ele, como o executivo, se ele pode fazer isso, mas eu me comprometo a levar para ele o que nós discutimos, fazemos uma reunião de ensino do que a gente pode colocar nas escolas da prefeitura, tanto de nível fundamental, né, como ensino médio, que a gente pode levar para ele a respeito disso, e para que a gente tenha já um passo importante a ser dado, porque eu tenho consciência que, se esse ensino for levado a sério e ser colocado desde a pré-escola até o ensino médio, eu sei que os condutores de veículos vão ter muito mais responsabilidade e muito menos acidentes acontecerão aqui na capital do Rio de Janeiro. Eu tenho plena consciência disso. O que você acha da ideia? Eu acho perfeito, Coronel. O Rio de Janeiro, ele precisa ser protagonista em área de trânsito no Brasil. Ele os outros estados precisam olhar para o Rio de Janeiro como um exemplo a ser seguido. E a gente está muito atrasado em diversos aspectos, tanto no município como no governo do estado. Então, por exemplo, quando você implanta, se tem uma implantação de uma matéria trânsito, hoje a gente tem 40 mil mortes ao ano, com certeza isso iria reduzir, porque, como eu disse lá no início, é questão de hábito. O pedestre vai saber ser um pedestre, o ciclista vai saber como se comportar como ciclista, o motociclista, ou seja, o condutor do veículo. Então, é algo que envolve a todos, porque nem pedestre nós sabemos ser, entendeu, Coronel? O pedestre, quando ele entra numa autoescola, que ele, enquanto ele não se candidata a tirar habilitação, ele é um pedestre. Quando ele entra na autoescola, ele aprende algumas coisas, como se comportar como pedestre, ele até se assusta. Então, existe, né, tanto, né, direções, tanto comportamentos pedestres e comportamento dos condutores. Então, seria fundamental, entendeu, Coronel? E as autoescolas, elas têm a capacidade hoje para participar de um projeto desse, né? Porque a autoescola ela tem esse know-how, tem esse conhecimento e tem profissionais preparados para que possa participar de um projeto desse. Então, eu participo de um projeto numa escola pequena, privada, e é muito legal, Coronel, porque quando eu tenho lá umas plaquinhas de criança, né, uma sinalização, e aí eu fico aquela semana toda na escola, e aí você vê o ânimo das crianças. E é interessante que tem pais de criança, o meu filho estuda nessa escola que eu faço, e tem pais que é amigo meu, né? E a criança de 7, 8 anos, quando ela entra no carro, e aí ela começa a ensinar o pai, né? Diz, o sinal está amarelo, o senhor acelerou, não podia, tinha que diminuir, não pode avançar. Então, as crianças, né, sabe como é que a criança é autêntica, verdadeira, e a criança já começa a falar aí das suas experiências. Então, o pai, às vezes, me liga e fala, rapaz, o que tu fez com a cabeça do meu filho? Então, é exatamente isso, mas muda muito, Coronel, muda muito. Isso até é engraçado, né, André? Mas, André, então você topa a gente fazer uma reunião visando implementar isso no nosso município? Com certeza. Topo.
É porque eu sou coronel da PM, né? Mas na reserva, mas eu sou coronel da PM. Mas eu sou professor de educação física também sou professor. E eu creio que a grande carência do nosso país e do nosso município aqui, que você falou que deveria ser exemplo, e muitas vezes é exemplo de coisa errada, a grande carência é realmente a educação. Você foi muito bem nisso aí. A educação é a grande carência nossa, em todos os aspectos. E como a autoescola tem relação direto com a vida, com a prevenção, prevenindo acidentes, e até discussões no trânsito, né? Que o trânsito não mata só em atropelamento e acidente. E discussão também, briga, né? O condutor educado não vai brigar com o outro, educado. Exatamente. Não vai brigar com o outro. Existe uma matéria, né, que tem no pessoal que tem a sua habilitação suspensa, que é relacionamento interpessoal. Na primeira habilitação é cidadania e meio ambiente, né, que ensina esse relacionamento interpessoal, né, e o comportamento como cidadão no trânsito também, né, para evitar esse tipo de confusão e de brigas e etc., que gera aí, como o senhor bem citou, conhece mais do que eu, né, por ser da PM do Rio de Janeiro, como existe mortes no trânsito relacionada a isso, né, esse tipo de violência. Existe muita, existe muito. Então, André, eu vou combinar com o Rusen para nós marcarmos uma reunião, visando, já vou, essa semana, falar com o prefeito a respeito, a gente vai se reunir, visando levar essa educação do trânsito para as escolas municipais. Para começar com as municipais, a gente começa desde lá de baixo, nas idades mais tenras, nas menores idades, e ir crescendo. Me comprometo a fazer isso aí, para que a gente possa avançar e realmente o Rio de Janeiro ser pioneiro nessa matéria de educação no trânsito, que é fundamental. Eu trabalhei em 98, quando eu estava major, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Trânsito. Anteriormente o nome era Municipal de Trânsito, 98. E eu era o responsável pela parte prática da educação no trânsito. Eu ia num carro com megafone potente e ia orientando: cidadão, o senhor não estará punido porque aqui faz parte da Secretaria Municipal de Trânsito, mas da educação de trânsito. O senhor cometeu essa e aquela infração, a gente ia orientando. E tinha gente que se aborrecia, hein? Eu falei assim: cidadão, estava em Ipanema, aí o cidadão parou em cima da faixa de pedestre, chamei a atenção dele no microfone, ele levantou para brigar comigo. Eu falei: o senhor não vai ter multado, porque aqui é educação do trânsito. Faz parte da educação do trânsito. Então, o senhor está sendo orientado. E ele se aborreceu comigo, porque foi chamada a atenção na frente de todo mundo. Mas eu acho fundamental a gente instituir no nosso município, para ser o exemplo para o Estado e, quiçá, para o Brasil, essa educação no trânsito. Exatamente. Legal, André? Combinado, então? Combinado. A porta já está aberta para isso, já existe a previsão legal. Então, é só o governante, né, no caso o prefeito Marcelo Crivella, abraçar a ideia. Ele abraçando a ideia, a porta já está totalmente aberta. Com a nossa ajuda, a ajuda do sindicato, o sindicato se coloca disponível, porque a gente entende a necessidade disso, da educação do trânsito. Como eu já disse, são 40 mil mortes anualmente no Brasil, né, em acidente de trânsito. Então, imagina aí a quantidade de gasto com verbas públicas, né, em hospitais, pessoas que são acidentadas de trânsito. Então, tudo isso gera uma economia para o Estado, gera saúde. Então, é fundamental esse projeto, Coronel. Então, estamos disponíveis aí
a trabalhar junto nesse projeto. Tá bom, André. Então, espero que a gente faça um grande projeto, leve ao prefeito e a gente abra tudo isso aí com um grande congresso, né? Congresso da Educação no Trânsito. Ou, já pensou de fazer um grande congresso no Rio de Janeiro, com todas as autoescolas presentes, diretores de colégios municipais? Sensacional. Um grande congresso. Vamos fazer isso, então. Vamos botar aí. Já estou escrevendo isso aqui para levar para o prefeito esta semana. Escreve aí, coronel. Me comprometo, André, com toda a categoria da autoescola, que agora eu fiquei, assim, com muita simpatia pela categoria de vocês, porque tenho grandes amigos nela, e pela importância que vocês representam nas nossas vidas, de modo geral. Mas, André, já falou de uma porção de coisas, alguns problemas, mas gostaria que você me relatasse como é o funcionamento das autoescolas e quais são suas maiores dificuldades enfrentadas nessa pandemia. Então, o funcionamento das autoescolas, né? A gente... geralmente a autoescola no Rio de Janeiro ela funciona, ela tem uma carga horária muito pesada, coronel. Nós abrimos geralmente às 7 da manhã e fechamos às 21 horas. Por que isso? Porque na resolução, né, a resolução diz que a gente precisa fazer aulas noturnas. Então, um aluno, para concluir uma aula, ele precisa ter aula noturna. Então, hoje, são 20 aulas práticas. 20 aulas práticas, 45 aulas teóricas. Então, das 20 aulas práticas, hoje, há a previsão de fazer uma. Mas, há pouco tempo atrás, né, antes de sair uma resolução, que foi a resolução 778, a gente dava 4 ou 5 noturnas quando tinha o simulador. Então, o atendimento, como eu disse, é uma carga horária bem pesada. As autoescolas, elas são uma concessão do governo do estado, né? O Detran, nós somos concessão do Detran. Então, embora sejamos empresa privada, o Detran ele está sobre as nossas costas, né? Melhor dizendo. É ele que nos fiscaliza, é o Detran que determina o funcionamento da autoescola por meio de resoluções do Denatran. Então, o Detran ele é um órgão executivo do Estado e o Denatran é o órgão executivo federal. Então, no Denatran, esse órgão executivo federal, existem resoluções, que é a resolução 168, né, e a resolução 358, que agora houve uma consolidação, a resolução passou a ser uma só, resolução 789. O que diz essas resoluções? Essa resolução diz como é que é a formação do condutor, né, que é a antiga 168, como é que é a formação todinha do condutor, o processo de aulas, tudinho. E a resolução 358, a antiga 358, fala sobre a estrutura da autoescola, toda a estrutura de funcionamento. Então, a autoescola, ela gera mensalmente um custo alto, porque a exigência para se ter uma autoescola aberta, as exigências na estrutura são altas. Então, o custo é alto de se manter uma autoescola. E aí se dá a outra pergunta do senhor, a questão da dificuldade da pandemia. Então, a dificuldade da pandemia é essa. Por quê? Porque não se pode abrir, coronel, uma autoescola, por exemplo, com 20 metros. Não se pode abrir uma autoescola com 30 metros. A autoescola, no mínimo, tem que ter 90 metros para cima. Por quê? Porque na autoescola você tem lá, dentro da estrutura dela, você tem sala de diretor, recepção, sala de aula, então, banheiro para deficiente, feminino, banheiro masculino. Enfim, a estrutura da autoescola exige um custo alto. E aí,
essa foi a nossa maior dificuldade na pandemia, porque a gente já vem num período antes da pandemia, a gente vem num período de muitas dificuldades, porque, como eu citei, ora tem simulador, ora não tem simulador. Ora tem câmeras no veículos, ora não tem câmeras nos veículos. Sabe, o sistema que do Detran mudou, que é o chamado CFC Web, que fez a gente perder muitas aulas, ou seja, a gente já vinha há algum tempo sofrendo. E a pandemia veio, né? E a gente já estava num momento difícil. E aí a gente fez até uma pesquisa, Coronel, o sindicato ele fez uma pesquisa fazendo um levantamento básico, né? De como seria a pandemia para muitos empresários. Então, por exemplo, 54% das autoescolas ela estava no último período antes da pandemia, 54% não estava fazendo nem 20 matrículas mensais. 20 matrículas, lembrando que 20 matrículas mensais é pouco para manter uma estrutura como essa que eu citei ao senhor. 87 declarou que não tinha condições de se manter por mais de 30 dias. E, Coronel, nós ficamos 90 e poucos dias parados. Nós encerramos as nossas atividades no dia 17 de março e voltamos agora no dia 24 de junho. Então, 90 e poucos dias parados, sem funcionar, sem nenhum tipo de receita, porque a gente vai fazendo matrícula e prestando serviço para o cliente, né? Então, poucos têm receita, tem alguns que têm receita porque não antecipa cartão. Mas, devido às dificuldades do último tempo, da crise, muita gente trabalhava com antecipação de cartão. Então, isso daí dificultou muito. 73% dos veículos de autoescola hoje, no Rio de Janeiro, eles são financiados. Então, existe essa questão de pagar a prestação de veículos. 63% das autoescolas ela tem dívida em bancos. Então, quando a gente fez um cálculo, né, disso tudo, levantamos essa pesquisa, e nesse período de 3 meses, 840 autoescolas fechadas no estado do Rio de Janeiro. Em 3 meses, houve um prejuízo para o nosso setor, para o nosso segmento, de 91 milhões de reais. Então, as dificuldades foram muitas. E, embora, Coronel, a gente tenha uma loja com uma estrutura grande, a gente não pode nem usar da criatividade. Como assim criatividade? Porque existe segmento que as pessoas não podiam atender no seu serviço, mas fazia outra coisa. Porque a gente não pode prestar outro serviço dentro da resolução que não seja exclusivamente aulas práticas e teóricas. Quer um exemplo, Coronel? A gente não pode ter nenhuma xerox dentro da autoescola. Se a gente tiver uma xerox, se tirar a xerox e vender, a gente é penalizado por isso. Então, mesmo que a gente tenha um espaço muito grande, a gente, não, por exemplo, não poderia fechar e pegar lá dentro da autoescola, fazer fazer sanduíche, um exemplo, e vender delivery. Não podia fazer isso, porque se tivesse qualquer fiscalização, a gente é penalizado, e até mesmo com a cassação do nosso DH, entendeu? O DH é a nossa concessão. Então, as autoescolas, a dificuldade foram muitas por conta disso. A gente não tinha outra coisa a fazer, porque tem outras atividades que a pessoa vai e coloca outro tipo de serviço. E aí ajuda, vai pegando aquilo ali, pega aquele serviço, vai tirando um dinheirinho para pagar as contas. Então, como eu disse, as nossas despesas são muito altas devido a toda a estrutura que temos. Então, as dificuldades foram muitas, né? Muitas mesmo. Autoescola, o serviço é exclusivo, né? Não pode ter nada fora. Então, por isso que o prefeito Crivella acelerou
essa permissão, essa autorização para vocês rodarem aí. André, faltam 10 minutos. Começamos agora e já está acabando, né? Faltam 10 minutos para terminar a nossa live, infelizmente. Vamos abrir para algumas perguntas aí? Vamos. De participantes? Pedir o Rogerinho aí para botar algumas perguntas aí, Rogerinho. Rogerinho ou Renato, vê se tem algumas perguntas aí. Está enxergando aí, André? Estou enxergando. A pergunta? Precisamos de apoio. Está falando assim, parabéns, coronel. Precisamos de apoio no interior. Ainda continuamos impedidos de trabalhar. O que acontece, coronel? Alguns municípios não liberou o funcionamento das autoescolas. Vou dar um exemplo. O município de Petrópolis não liberou o funcionamento, não liberou aulas. O município de São Fidélis não liberou funcionamento. O município de Macaé não liberou funcionamento. Ou seja, embora o Detran tenha liberado, né, as autoescolas de trabalhar, mas existe a questão municipal, porque o senhor sabe melhor do que eu, né, o STF deu esse poder aos governadores e aos prefeitos, né? Então, existem alguns municípios do Rio que ainda as autoescolas não puderam abrir suas portas. Então, o prefeito não liberou. Não liberou. Eu lembro dessas 3 cidades, coronel. Eu lembro dessas 3 cidades. Não sei se tem outras. Petrópolis. Petrópolis, São Fidélis e Macaé. Mas será que esses prefeitos vão ajudar as autoescolas nessa dificuldade que você citou anteriormente? Provavelmente não, coronel. Provavelmente não. Ficar fechado e as autoescolas sofrendo lá, porque a gente sabe que todo mundo precisa, como eu já disse aqui, as dificuldades são muitas nessa pandemia devido ao alto custo e muita gente, muitos CNPJ está aí morrendo. Né? A gente entende sim a questão da saúde, né? Do caso de saúde pública. Somos solidários às famílias, né? Enlutadas, mas assim, o nosso segmento também está agonizando nesse período e a gente precisa abrir as portas, trabalhar com todo o cuidado necessário, álcool em gel, sabe, máscara, sempre higienizando as coisas. Então, tendo sempre essa preocupação, mas também tendo o direito de voltar a trabalhar. Então, se essa live chegar a esses prefeitos desses municípios, eu, como presidente do sindicato, faço um apelo aqui a esses prefeitos, por favor, deixe as autoescolas trabalhar, né? O período é muito difícil, a gente precisa muito da ajuda de vocês, prefeitos dessas cidades. E como o STF deu esse poder aos prefeitos, não podemos nem apelar ao presidente Bolsonaro, né? É verdade, não podemos. Não adianta, né? Não adianta. Ele não pode interferir. Vamos a uma outra pergunta aí, Renato, coloca uma outra pergunta para o André. Eu queria saber, Coronel Rabelo, se o André tem como dizer se os pontos na carteira vão subir para 40 na carteira de habilitação. Sim. Vão subir, sim. Assim, nessa lei 3267, né, nesse projeto de lei, que vai virar lei já, vai subir para 40 pontos, sendo que a pessoa que tiver 2 multas gravíssimas, aí vai baixar para 20 pontos, 2 graves vai baixar para 30 pontos. Quem tiver 2 multas graves. Quem tiver 2 gravíssimas vai baixar para 20 pontos, entendeu? Então, vai ser 40 pontos, mas se não acumular grave e gravíssima. Se acumular grave e gravíssima, vai baixar a pontuação. Será que tem outra pergunta? Aí tem outra pergunta aí. A Polícia Militar deveria fiscalizar esses carros de aulas para habilitados
que ilegalmente adaptam os veículos com duplo comando de pedais. Então, essa pergunta é do meu amigo Rafael, né, que faz parte da diretoria do sindicato das autoescolas. Então, um abraço para ele. O que acontece, coronel? Existem veículos que dão aula, né, ministram aula, sem ter a legalidade para isso. Como assim? Eles pegam, pintam um carro, né, diz que é para alunos habilitados, porém, está contrariando ou está, na verdade, infringindo a resolução. Porque os veículos adaptados, com duplo comando de pedais, eles só podem ser adaptados em carro de aprendizagem. O que é o carro de aprendizagem? São os carros de autoescola. Então, os carros de autoescola, ele tem aquela placa especial, né, de aprendizagem. Então, somente esses veículos podem ser adaptados duplo comando de pedais. Duplo comando de pedais, coronel, é aquele pedal do lado do instrutor, onde o instrutor freia e aperta a embreagem para, né, controlar o aluno ali, evitar acidente. E aí, muita gente compra um carro próprio, né, instala esse duplo comando de pedal e anuncia nas redes sociais e passa a ministrar aula para pessoas habilitadas e até mesmo, muitas vezes, ministram aula para alunos que estão na autoescola. Ou seja, na verdade, passa a ser um concorrente nosso, né, de maneira irregular, trabalhando irregularmente. Então, o que o Rafael pede assim, é ter uma fiscalização, né, nesses veículos, porque a gente sabe que não há esse tipo de fiscalização. Então, isso daí seria mais uma coisa, coronel, para o senhor ver na Polícia Militar, né? Se a Polícia Militar poderia olhar para isso com mais carinho, porque eles estão realmente infringindo a resolução, infringindo o Código de Trânsito. Então, isso é importante. Você passa para mim depois por escrito, que eu vou levar o comando da PM. Tá? É importante isso. É ilegal, está na ilegalidade. Você passa para mim depois que eu vou providenciar isso com o comando da PM. Perfeito. Tá bom? Tem uma outra pergunta aí, ó. Maurício Gomes. André, por quantos anos está valendo a CNH hoje? Então, a CNH, por enquanto, está valendo por 5 anos. Né? Esse projeto de lei do presidente Bolsonaro, ele sendo aprovado, como é que funciona quando aprova um projeto? Né? Ele vai para 180 dias para ele entrar em vigor, depois de 180 dias. Então, hoje o projeto ele já foi aprovado na Câmara, ele está no Senado. E aí, depois que o Senado aprovar e tiver a sanção do presidente, o presidente Bolsonaro assinou, aí são 180 dias. E como é que funciona? Aí, quem está com a habilitação hoje, um exemplo, eu estou com a minha habilitação hoje, a minha habilitação vai vencer no ano de 2021. Ela continua a vencer no ano de 2021, não vai mudar nada. Quem está com a sua habilitação hoje, o próximo vencimento vai ser igual, não vai mudar o vencimento. Quem a partir, que provavelmente esse projeto ele vai entrar em vigor em janeiro ou fevereiro do ano que vem, mais ou menos nessa data, janeiro ou fevereiro, até março. Aí, quem depois dessa data renovar a habilitação, aí vai ter 10 anos para renovar. Sendo que são pessoas que têm abaixo de 50 anos. Quem tem abaixo de 50 anos vai ser 10 anos para renovar. Quem tem acima de 50 anos, 5 anos. E quem tem acima de 70 anos, 3 anos para renovar. Eu acho que deu para tirar dúvida, né? Muito bem, muito bem. Uma outra pergunta aí, ó. O exame de vista pode ser do Paulo Amorim. O exame de vista pode ser feito por qualquer médico fora da autoescola? Isso daí é uma coisa que ficou muito aberta, tá muito, é um ponto de interrogação. Dentro do projeto original do presidente Bolsonaro, o exame de vista poderia, sim, ser feito por qualquer profissional, sendo que houve algumas mudanças e essa parte do exame de vista, ela só diz, dentro do que foi aprovado, só diz que o médico tem que ser especialista,
o psicólogo, né, o médico psicólogo, e o médico clínico, ele tem que ser especialista na área de trânsito. Então, ficou isso, mas não ficou definido que vai poder ser feito pelo SUS, não ficou definido se vai poder ser feito pelo médico que a pessoa escolhe. Entendeu, coronel? Então, porque hoje a gente não escolhe o médico, funciona assim, né? Hoje é direcionado pelo próprio Detran. O Detran direciona as clínicas, ou seja, nós somos encaminhados a uma clínica que o Detran direciona. Então, dentro do projeto original do Bolsonaro, é um projeto qual a pessoa ela ia escolher o médico, poder escolher o médico, inclusive o SUS. Sendo que isso aí ainda está em aberto, não se sabe como é que é a definição correta disso, só se sabe que os médicos agora precisam ser especializados em trânsito. Muito bom. Essa pergunta que você respondeu agora foi feita pelo Paulo Amorim, que é um coronel da Coirmã, lá de Alagoas. Um abração para você, Paulo Amorim. É um irmão lá de Alagoas. Um abraço. A segurança pública está integrada no Brasil todo. Dá tempo de responder mais uma pergunta. Deixa eu ver se tem mais uma. João Carlos, os sinais de trânsito após as 22 horas até as 6 da manhã estão multando ou não? Olha só, sobre sinais de trânsito funciona assim. Avanço de sinal não multa. Avanço de sinal não multa. Mas quando é aquele sinal de trânsito que tem limite de velocidade, o limite de velocidade multa. O limite de velocidade multa. Porque tem aquele sinal de trânsito que é só para avanço, né? Mas tem aquele que pega avanço e pega limite de velocidade. Quando você avança de 10 a 6 da manhã, não multa, né? Não multa. Mas quando você passa o limite de velocidade, multa. Muito bem. Bom esclarecimento esse, André. Bom esclarecimento. André, então eu te agradeço imensamente aqui essa oportunidade da live. Quero dizer a você, que é o presidente do Sindicato das Autoescolas, a Paula Amorim está falando aí, né? Tá. Um abração. Outro, Paulo, outro abração. O André, que é o presidente da Autoescola, a você, André, e a todo segmento seu, do seu sindicato, eu estou à disposição, me comprometo a me reunir com você e com outras pessoas que se interessem, para que a gente possa discutir esse assunto da doutrina, né, do ensinamento, do estudo, da educação no trânsito, e a gente fazer um grande congresso aí para que o Rio de Janeiro seja aí o pioneiro dentro desse exemplo da educação no trânsito, para que melhore a qualidade dos nossos condutores e que menos acidentes aconteçam na nossa cidade, no nosso país. Um grande abraço, André, e as suas considerações finais para que a gente possa encerrar. Já estamos em cima da hora. Tá bom, coronel. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui, né, participando, ter essa oportunidade mais uma vez. Agradeço muito. Que bom que o senhor gostou e está animado e disposto a entrar junto conosco nesse projeto da educação do trânsito. Isso daí é algo sensacional, fantástico. Isso vai ser uma referência em todo o Brasil. Creio que se o prefeito Marcelo Crivella abraçar essa causa, ele vai ganhar muitos pontos junto à sociedade e vai ganhar muito destaque no Brasil. Tamo junto. Isso, aí. Eu creio, André, que nós, com a verdade, com a coerência, com foco, com a comunicação e com a perseverança e com fé em Deus, com Deus na frente, a gente vai vencer todos os obstáculos e vamos tornar esse Brasil muito melhor. Assim eu creio e espero que aconteça. Amém. Que Deus nos Obrigado, abençoe. André. Que Deus te abençoe, coronel. Muito bom. Amém. Forte abraço. Abraço.